Oi, pessoal, Rafa Bolos, e hoje a gente vai para uma decoração super bacana, um bolo que tá fazendo muito sucesso, que é o bolo de tsunami. E foi o meu primeiro bolo de tsunami, mas eu gostei muito de fazer. Vou ter que, da próxima vez, adaptar algumas coisinhas, mas ficou muito bacana. Eu comecei cortando meu bolo, tentando deixar a parte de cima menor e a de baixo mais larga, porque como é um vestido, né, então a saia, querendo ou não, na cintura, em cima mais fino e embaixo mais largo. Aí eu fui tirando, né, o excesso de cima. Gente, lembrando que para fazer esse bolo, não pode molhar muito a massa, porque se nem tá muito recheado, porque senão fica assim, dá muito trabalho na hora de cortar. Vou bater o meu chantininho. Eu coloquei leite condensado, um pouco de leite condensado, chantilly e leite em pó. Coloquei para bater no ponto mais liso, né? Mais cremoso. Vou estar passando em volta do bolo uma fina camada primeiro, porque como eu cortei, então acaba ficando muito farelhinho, né? E para não estragar na hora da decoração, eu acabei passando uma fina camada para só depois eu vir com a manga de confeitar e passar aquela camada mais grossa. Aí vou passando, né, em volta de todo o meu bolo. A massa não pode estar muito úmida. Passei. Agora eu vou vir, né, com o meu chantininho. Eu fiz o chantininho. Olha a textura, como tá cremoso. Lindo, maravilhoso. E agora eu vou estar aplicando no bolo. Uma camada mais generosa, mais grossa, né? Fazer esse bolo, pra mim, não foi tão fácil como a gente vê e pensa que é. Só que assim, como foi o meu primeiro bolo de tsunami, eu gostei do resultado, ficou bacana. A parte de alisamento é uma parte, assim, desse bolo aí, eu achei uma parte, assim, um processo meio demorado, mas no final ele ficou bem alisadinho, ficou bem bacana. É aquela questão que a gente tem que ter uma paciência, né? Principalmente quando é algo novo pra gente que a gente nunca fez antes. Então, às vezes a gente acha que o processo vai ser mais rápido e tudo. Então, a gente tem que entender que tem que ter mais paciência mesmo. No meu caso foi assim, né? Tive que ter bastante paciência. Demorou nessa parte de estar fazendo o alisamento, mas no final ficou um alisamento bem bacana. Repare que na parte de baixo eu tornei passar uma camada. Porque eu quero que fique nessa sensação de mais cheinho embaixo. Aí eu passei mais uma camada de chantilly. Vim com a espátula bem inclinada para não deixar meu bolo reto. Inclinei bastante e fui alisando e olhando para ver se estava bom, se estava ficando certo. Aí tornei a alisar, tive que colocar mais chantilly em algumas partes e alisava novamente. E aí eu acrescentei mais em alguns lugares que ficou um buraquinho. Fui acrescentando e alisando. Eu peguei um pedaço de acetato e fui deixando em cima aquele formato arredondado, sabe? Aí eu reparei que estava estragando embaixo. Mas depois eu consegui consertar com a espátula. Depois que fiz aquele arredondamento lá em cima, eu vim com a espátula e acertei embaixo. E aí ficou bem bacana também, ficou bom. Deu para consertar. E olha como é que ficou. Ficou bem bacana, ficou bem alisadinho, né? Agora eu vou estar fazendo a calda. Eu coloquei a mesma coisa. Eu coloquei chantilly, leite condensado e leite ninho, porque eu vou estar fazendo a tonalidade vermelha. Então, acaba, né, que tem que dar um gostinho melhor, porque senão pode amargar e tudo. E o chantilly e leite condensado com leite em pó dá uma mistura bem bacana. Vou estar batendo. E olha o ponto. Gente, o ponto é esse. Ele não pode ficar nem muito mole e nem muito duro, porque senão não escorre legal, entendeu? Não faz não fica bacana na hora de cair, aquele caimento, né? E aí, esse é o ponto. Eu vou estar tingindo ele de vermelho.
Vou estar colocando umas gotinhas de vermelho. Esse foi o vermelho que eu usei. Chegou num vermelho muito bonito, porque o vermelho da Helena, né, daquele desenho Diávolo, é um vermelho bem escuro. Então, eu consegui chegar no vermelho bem bacana. Eu fui colocando aos poucos, né, para não acontecer de colocar em excesso, né. E aí, fui colocando e mexendo até chegar na tonalidade que eu queria. E ficou um vermelho bem bonito, bem intenso. Olha o vermelho que bacana que ficou. Ficou bem legal. Essa vai ser nossa calda. Eu medi, né, o topo. Coloquei pra ver se estava certinho com o tamanho do bolo. Porque a gente tem que ter muita atenção que o topo da boneca tem que ser proporcional pro bolo, gente. Porque às vezes a pessoa faz o bolo grande e a boneca é bem pequenininha. E acaba não ficando tão bacana. Então, uma dica é olhar o tamanho do topo, né, sempre proporcional pro tamanho do bolo, né? Que vai ser, no caso, a saia. E aí, eu coloquei o acetato, apertei bastante para não correr risco de, na hora que eu colocar o chantilly, né? Aquela caldinha, de vazar antes de eu tirar. Coloquei. E aí, eu vim agora com a calda. Repare que ela ficou mais grossinha. Ela deu uma engrossada. Nesse momento eu deveria ter colocado um pouquinho ou leite condensado, ou chantilly, ou até mesmo um pouquinho de água e mexer, né, misturar, pra ela ficar mais líquida. Aí eu vim jogando o brilho, eu gastei um potinho de brilho, mas aí eu acabei colocando também bastante brilho. Coloquei atrás e agora, gente, o coração fica acelerado. Querendo saber, assim, vai dar certo, principalmente porque, como eu falei, né, foi meu primeiro, então eu fiquei bem ansiosa. E aí eu vou puxar. Vamos puxar pra ver o resultado. O coração lá, ansiosa. E eu puxei. E olha, gente, começou aquele caimento lindo e perfeito. Só que, como eu falei, né, a caldinha ficou mais grossa. Teria que ter sido mais fina, mais líquida um pouco. Entendeu? Mas isso aí vocês podem estar prestando atenção na hora de fazer o bolo de vocês. Mas ficou muito bacana, muito lindo. No próximo vai ficar melhor ainda. Beijo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha e comenta aqui qual o tema que você queria pro próximo vídeo.